como a gente já iniciou na última semana, a gente vai seguir com aquela estrutura de ter um tema central do episódio, que nesse caso, como eu já falei, vai ser Cuba, mas também trazer outros temas livres que a gente julga que são importantes de analisar. Aí Felipe e Radamés vão trazer brevemente outros assuntos, a gente vai comentar um pouco, a gente sempre inicia com isso para tanto estar sempre por dentro das principais coisas que estão acontecendo, mas também para não deixar a live monotemática, a gente poder abordar outros pontos que a gente acha que são fundamentais também de ter em mente. Felipe, você quer iniciar hoje com tema livre? O que você trouxe aí? A notícia que eu trago hoje foi a aquisição de uma empresa americana, da principal, salvo engano, a única. Alguém confirma aí? Quem sabe se, para me ajudar, se é a única mineradora de terras raras que o Brasil tem? Eu li única também. Única, né? Só espero que eu não tenha lido a mesma fonte que você, aí a gente fica vendido por ela, mas eu li única também. Mas partindo do pressuposto de que não é a única, mas que com certeza é muito importante, eu queria dizer que isso reflete não apenas uma simples aquisição empresarial. O que nós temos é um reposicionamento geopolítico em torno de recursos estratégicos, e hoje o foco, né, nesse assunto é os Estados Unidos. E para quem não sabe, as chamadas terras raras são fundamentais para tudo aquilo que entendemos como importante no século XXI. Então, carros elétricos, energia renovável, inteligência artificial, equipamentos militares de ponta, tudo isso depende de terras raras. E hoje, quem domina esse campo é a China. A China, sob a liderança de Xi Jinping, vem ao longo de muitos anos fincando bandeira em diferentes países, em diferentes continentes, e os Estados Unidos saíram um pouquinho atrás, na verdade, bem atrás, e diante disso, os Estados Unidos, principalmente no governo do Donald Trump, eles passaram a ver isso como um fator relevante de segurança nacional. Então, eles decidiram buscar alternativas em países aliados, e hoje eles veem o Brasil dessa forma, ou pelo menos querem que seja dessa forma. E também é importante dizer que os Estados Unidos têm uma dependência da China. E retornando, a China, sim, fincou bandeiras em diferentes territórios para explorar esses minerais importantes, mas a China também é a maior produtora, né, de terras raras. Então a China aparece como primeira, o Brasil fica em segundo. Então isso explica muito o porquê de Donald Trump ter hoje o Brasil em tanta evidência. E, bom, onde é que o Brasil entra nisso? O Brasil tem uma difícil missão, que é se situar entre duas potências, sem criar inimizade, sem tomar partido para si. Então, essa decisão releva um certo dilema, porque o Brasil precisa de investimento e tecnologia para envolver esse setor, mas, por outro lado, abre mão de um recurso que é altamente estratégico e ligado à própria soberania. Então, o dilema seria como atrair esse capital estrangeiro, que é importante para o país, mas, ao mesmo tempo, como se livrar desse problema, que é abrir mão de soberania econômica e tecnológica no longo prazo. E o que mais eu posso dizer é em relação à China. Como fica a China? A principal parceira do Brasil, ela vê os Estados Unidos se aproximando, e eu acredito que nos bastidores deve haver bastante pressão dos dois lados, tanto da China quanto dos Estados Unidos, mas isso está atrás das cortinas. Eu acredito que no palco o que aparece para a gente vai ser um certo pragmatismo da China, que vem com um discurso de que tudo bem, é uma relação econômica, como qualquer outra, e eles devem tentar
ampliar as negociações que já tem com o Brasil e fortalecer laços comerciais e ter cada vez mais a presença em setores chaves, porto, por exemplo, setor energético, dentre outros. Então, o Brasil está numa posição delicada, mas isso também abre para algumas oportunidades, porque nós estamos falando de investimento de quase 3 bilhões, e é claro que isso também deve gerar tributos com o passar do tempo. E o que fica de receio para a gente é como se livrar de um problema que vem empobrecendo o país no longo prazo, que é exportar recursos brutos importantes e depois comprar a tecnologia num valor muito mais alto. Eu acho que esse é o... Eu já vou abrir para você comentar, mas só fazer uma pontuação rápida. Eu acho que isso que o Felipe finalizou falando é justamente o grande diferencial que a China já tem nessa corrida. Que mesmo se a gente tirasse hoje toda a capacidade de extração chinesa, eles ainda estariam anos-luz à frente em refino e produção. Então, eles já teriam um diferencial muito grande. Eles têm domínio do mercado tanto da extração quanto do refino, e isso faz toda a diferença. Você acaba que a maior parte dos outros acaba nesse mesmo ciclo, de exporta o bruto e pega o industrializado, na qual você vai sempre, equação na qual você vai sempre sair perdendo. A gente até abordou também brevemente essa questão das terras raras na última semana, na live sobre o Sudão, que ali também é algo que tá sendo debatido e já foi ventilado pelas duas partes, uma possível troca de ajuda militar e assistência financeira, dando as terras raras como moeda de troca. Só agora confirmando, de fato a única mina de terras raras capaz de produzir os 4 elementos de terras raras aqui no Brasil. E eu acho sempre legal falar que as terras, na verdade, não são raras. Esse é um nome que é um pouco traiçoeiro também, só que elas são muito difíceis de extrair. Aí a gente chama elas de raras por causa disso. Radamés, desculpa ter entrado bem no meio aí, mas se você quiser complementar alguma coisa sobre isso, pode ficar à vontade. Bom, cara, para começar, eu tô vendo que eu tô com um baita delay aqui, eu não sei para vocês se tá aparecendo. Vocês estão me ouvindo normal? Tá, beleza. Então é só a minha imagem mesmo. Cara, só gostaria de ressaltar que mesmo os Estados Unidos comprando essa mina e tudo mais, eles ainda continuam com a dependência do refino dessas terras raras da China, né? Que é praticamente o único país no mundo que tem a capacidade de refinar os materiais e entregar eles prontos para manufatura. Então, a China é um país que praticamente não tem regulações nas questões ambientais e tudo mais, é tudo muito mais liberado, então facilita muito para eles conseguirem esse monopólio, no caso desses materiais, e trabalharem eles e já vender pronto, e assim o mundo inteiro continua dependente do serviço chinês, da produção chinesa de qualquer forma. A disputa entre as potências pelas terras raras é uma das grandes questões que a gente vive atualmente. Assim, a gente pensa, o Felipe trouxe agora essa questão aqui no Brasil, e eu citei o Sudão. A gente fez uma análise no Geopolítica bem extensa, justamente sobre os conflitos por terras raras, tendo como centro de debate a República Democrática do Congo. A gente pode até deixar o link aqui depois nos comentários, que é bem interessante e mostra como as potências estão disputando isso abertamente. A Ucrânia, no início do ano passado, se eu não me engano, chegou a negociar com os Estados Unidos um acordo de apoio em troca de acesso às terras raras do país. A mesma coisa na África, em outros países da Ásia também. Isso é algo que provavelmente vai ser muito, muito mais debatido daqui para frente.